Olá, o Quer Saber está de volta. Feita a pausa para um poema, voltamos a falar de assuntos sérios. Não que os poemas não sejam assuntos sérios. E para retomar, para recomeçar nos temas de fato ligados à saúde, a desenvolvimento, eu escolhi falar sobre saúde mental. Por quê? Nesse momento em que a gente está voltando a ter um alívio, voltando a ter uma vida um pouco mais parecida com a nossa vida de antes da pandemia, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tranquilidade, curiosamente estão aparecendo mais queixas de sofrimento mental, de dificuldade. Algumas pessoas tiveram essas queixas no início da pandemia, quando elas precisaram viver as restrições. Outras pessoas estão tendo essas queixas agora, que elas estão sendo solicitadas a voltar. E essa volta está sendo muito desafiadora para algumas pessoas. Elas estão se sentindo agora sim inseguras, temerosas, assustadas, com dúvidas, com medos que são reais, que são importantes, mas que talvez para essas pessoas assuma um potencial maior. Então a gente está vendo, até por causa disso também, não é? A gente está vendo muitas publicações sobre saúde mental, sobre como sair bem da pandemia, sobre como voltar, E eu escolhi uma publicação do Instituto Conectomos para falar para vocês um pouco mais, não é, sobre saúde mental, para a gente refletir um pouco sobre esse tema. Talvez, como o que a gente vai falar é muito resumido, muito simplificado, apareçam muitas questões. E vocês sabem, vocês podem perguntar, vocês podem mandar questões, dúvidas, comentários, que na medida do possível a gente vai respondendo. Então, nessa publicação do Instituto Conectomos, eles falam em mitos e verdades a respeito da saúde mental. São 7 mitos. Então o primeiro é depressão, que nada. Depressão não existe. Isso é preguiça, é falta de vontade e algumas pessoas até falam que é falta de Deus. Então isso não é justo com as pessoas. Depressão é uma doença grave, por vezes uma doença incapacitante que exige tratamento e muitas vezes é um tratamento multiprofissional. A pessoa precisa da medicação, do apoio psicoterápico, muitas vezes ela precisa de um profissional da área de educação física, porque ela precisa ter alguém que possa acompanhá-la, motivá-la para uma atividade física que é potencializadora dos efeitos da medicação. Ela às vezes precisa do acompanhamento de uma nutricionista e ela precisa muito do apoio da família, dos amigos, de pessoas que abram mão dos julgamentos, dos preconceitos e se disponham a ouvir, acompanhar e apoiar. Depressão é doença séria e não tem nada a ver com preguiça, com falta de vontade e com falta de fé. O segundo mito é: a doença mental deixa as pessoas perigosas, não dá para confiar nelas. Isso não é verdade. Muitas vezes, pessoas que têm transtornos mentais podem ter comportamentos violentos, impulsivos, descontrolados. Mas às vezes esse é o único caminho que essas pessoas encontraram para se manifestar, para manifestar os próprios sentimentos, para se comunicar. Justamente
por não estarem sendo assistidas, compreendidas e apoiadas no processo de tratamento do sofrimento mental. Existe sim esse preconceito. Com 40 anos de profissão, eu já vi, infelizmente, pessoas que não permitem, não é, que as crianças convivam com o tio portador de uma doença mental, alegando um pretenso perigo que não existe, porque esse tio portador da doença mental é portador desde criança e nunca em 40 anos teve qualquer atitude que justificasse essa preocupação. Por quê? Estava sempre muito bem acompanhado por medicação, pelo apoio psicoterápico, pelo espaço para a família conversar, se orientar, saber a melhor maneira de conduzir. Então, muitas vezes, o perigo é a consequência do preconceito e do descuido. Terceiro, eu não devo falar com ninguém sobre meu sofrimento porque não vão me entender. É muito importante compartilhar. Como é importante compartilhar muitas coisas que nós vivemos. Vocês já sabem, quem me acompanha, quem me segue já sabe que eu tenho um trabalho voluntário há 20 anos com pacientes de câncer. E uma das frases, né, que está na constituição do grupo é dividir para somar, dividir as dores para somar as forças. Na doença mental também. É claro que nem todas as pessoas vão saber compartilhar e apoiar e ser solidárias, mas é importante que o portador de doença mental tenha uma rede de apoio onde ele possa se expressar, onde ele possa dizer como se sente, porque às vezes ao dizer ele vai compreender, ele ou ela, né, o doente mental vai compreender o que está acontecendo com ele. E talvez esse seja um primeiro passo, por exemplo, para trabalhar temas, vivências na terapia que vão ajudá-lo a evoluir e a alcançar, né, um grau de bem-estar, de harmonia e de convivência muito melhor. Então, falar é importante sim. É verdade que a gente precisa ter com quem falar, ter a pessoa que possa nos ouvir, mas guardar segredo costuma ser um dificultador, né, do processo de melhora e da conquista, né, de um bem-estar. Quarto, quem tem depressão tem que tomar remédio a vida toda. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Existem muitos tipos de depressão. E para os diferentes tipos de depressão, diferentes tipos de tratamento. Quem vai dizer se você deve tomar remédio para a vida toda é seu médico. É a pessoa que acompanha você e que conhece o processo da sua doença, que observa a sua evolução, que observa o quanto você aderiu, né, a outros tratamentos e com isso o quanto você progrediu e pode se tornar independente ou parcialmente independente da medicação. Você que tomava 2 remédios pode passar a tomar 1. Você que tomava um remédio com uma dosagem maior pode diminuir em função de tudo que foi feito. Mas quem decide isso é o médico junto com a equipe que trata você e ouvindo você, avaliando aquilo que você traz para a consulta, para a sessão. E é muito comum que as pessoas pensem, mas agora ele já está bem, então ele já pode tomar o remédio.
E às vezes já pode parar de tomar o remédio. E às vezes é exatamente por causa da medicação que a pessoa está conseguindo se manter bem. Ela está num processo. E se ela interromper, ela vai interromper o processo. Então é muito importante ter paciência, ter confiança, tanto na medicina, nos profissionais, quanto no próprio paciente, para que você tenha tranquilidade de esperar o tempo que for preciso para alcançar o resultado que você deseja e que o paciente mais que ninguém deseja. Quinto, o abuso de álcool e outras drogas não interfere na saúde mental da pessoa. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que, muitos processos são desencadeados por uso e abuso de substâncias. Estavam lá, existiam, mas poderiam ter ficado adormecidos, poderiam nunca ter se manifestado se não fosse o uso ou abuso de substâncias. Quais substâncias? Para cada pessoa é uma. Então a gente não pode dizer que o abuso de álcool não interfere, mas o abuso de outra substância interfere, porque para cada um, mas interfere sim. Nós temos estudos, nós temos comprovações, de que essas drogas alteram o funcionamento do sistema nervoso central. Então, elas potencializam algumas situações que já existem ou que já estavam em curso ou que afloram por causa dessas alterações. Também o uso e abuso de substâncias pode aumentar a impulsividade, a intensidade de ideações suicidas e aumentar o risco para a pessoa que é portadora de uma doença, de um sofrimento, de um transtorno mental, como você queira chamar. E além de tudo, tem a interação, das drogas com a medicação. A gente sabe, está na bula de uma porção de remédios, mesmo os remédios que não são neurológicos ou psiquiátricos. Ao usar essa medicação, você não deve dirigir, você não deve operar máquinas, você não deve isso, você não deve aquilo. Por quê? Porque a medicação interfere no funcionamento do sistema nervoso. Se você ainda usa alguma droga, essa interferência pode piorar, pode aumentar, pode não combinar, com a outra que você já faz, prescrita direitinho pelo médico, e bagunçar tudo. E isso, infelizmente, contribui para o aumento do preconceito com as doenças mentais. Especialmente entre os jovens, é fácil você encontrar jovens que argumentem, Tem o amigo, o primo, o colega que toma uma medicação, que está em tratamento, e aí vai haver a confraternização no final do ano, e aí fala, não, você não toma o remédio hoje e amanhã, que aí no sábado, na nossa festa, você pode beber, vai fazer bem para você, você vai relaxar e tal. E aí isso pode tumultuar completamente o tratamento e trazer um enorme prejuízo para o paciente. Então a gente precisa, ao indicar ou contraindicar alguma coisa, ter muita consciência, ter muito conhecimento da situação daquela pessoa e da interferência que esse seu conselho pode gerar. 6. Pessoas com problemas de saúde mental são fracas. Isso é muito delicado, porque às vezes nós mesmos, profissionais, nós dizemos, essa pessoa é mais frágil diante dos desafios da vida. Essa pessoa está vulnerável nesse momento. E aí, sem querer, sem ter essa intenção, a gente contribui para a criação dessa ideia. Pessoas que têm doenças mentais são pessoas fracas.
não tem nada a ver, né? A doença mental, ela depende muitas vezes de fatores genéticos, fatores biológicos e da interação desses fatores biológicos, genéticos, com fatores ambientais, sociais. E não quer dizer que a pessoa que sucumbe, que a pessoa que passa a sofrer, a viver com uma doença mental, seja fraca. Ela tem as condições biológicas, às vezes genéticas, e a interação com o meio combinou com essas condições e acabou levando a um adoecimento. Mas nada tem a ver com fraqueza. Às vezes são pessoas muito fortes, que enfrentam, além do diagnóstico e das dificuldades para se tratar, o preconceito da sociedade e às vezes até da própria família. 7. Pessoas com problemas de saúde mental podem parar de frescura ou sair dessa. Acho que esse combina muito com o primeiro, né? Que fala que depressão é preguiça, que a pessoa está inventando. Olha, ninguém escolheria sofrer. Ninguém, em sã consciência, escolheria sofrer, escolheria ter dificuldades, escolheria passar por situações de tensão, de medo, de angústia, por perder a liberdade de desfrutar a vida. Não é frescura, a pessoa não entra e não sai quando ela quer. Isso acontece. Ela pode se recuperar, mas como eu já falei, ela precisa de um combinado de coisas, né? De um combinado de atenções, de cuidados para que ela saia. E entre esses cuidados, no meio desses combinados, está o ambiente em que ela vive, o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, de escola, seja o ambiente que for, ele também é muito importante no processo de recuperação dessa pessoa. E quando ela se recupera, normalmente ela se ressente da desconfiança do ambiente. Então é mais um peso que ela precisa enfrentar e é mais um detalhe que nós precisamos pensar, né? Que quando a pessoa se recupera, quando ela tenta voltar para a vida dela, para o trabalho, para a escola, na maioria das vezes ela percebe, ela se ressente de uma desconfiança. Então nós também precisamos aprender a apoiar, a dar suporte e a promover a reinserção desta pessoa que passou, que passa por um adoecimento mental na sociedade, no grupo familiar, de trabalho, onde quer que ela queira e possa e deva estar. Eu espero ter contribuído para essa reflexão. Vou repetir, eu escolhi essa pauta e para me orientar usei uma publicação do Instituto Conectomos. Se você quiser saber mais, quiser conhecer o Instituto Conectomos, eu acho que vale a pena. Lá no Instituto Conectomos, através do Instituto Conectomos, eu também conheci a doutora Carla Tiepo, que é uma neurocientista que vale a pena você seguir. Eu espero que a gente tenha só começado essa conversa e que ela seja uma conversa muito, muito, muito frutífera para todos nós.